Estamos indo para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto em um local. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja. A cratera Darvaza. Ela é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás no local e começaram a fazer a mineração nele. Mas quando escavaram, depararam-se com um vazio no subsolo. O vazio desabou e formou uma cratera, que tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares. O gás começou a sair pelas rachaduras e, como os animais costumavam pastar perto desse local, os geólogos decidiram atear fogo nessas saídas de gás para acabar com a fonte. Eles pensavam que o fogo cessaria em 1 ou 2 dias, mas, se você fizer uma visita à cratera agora, verá que esse portal para o submundo ainda está queimando, e isso já dura quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu até o fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá, e os cientistas conseguiram achar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bem à vontade no fundo dessa frigideira que nunca para de queimar. Em 2009, um homem em L'Aquila, na Itália, viu luzes piscando e se movendo acima do calçamento da rua. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Apenas alguns segundos depois, um enorme terremoto de magnitude 8,3 atingiu toda a região. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, quais são esses sinais misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram as luzes como algo de outro mundo. A comunidade científica não as levava a sério, apenas as relacionou a uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências cresceu enormemente. Agora a conexão é óbvia. As luzes aparecem e acontece um terremoto. Então, os especialistas finalmente passaram a levar isso a sério e começaram a pesquisar a verdade. Mas depois de anos de estudos, até hoje, os geólogos ainda não têm certeza de qual é a origem das luzes, mas reconhecem 5 tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu, parecendo um raio de tempestade ou um flash forte de máquina fotográfica. Raios no céu que podem parecer colunas de luz. Chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo. Brilhos difusos sobre as montanhas. E bolas de luz em movimento lento que podem ser interpretadas equivocadamente como raios globulares. Outro fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido são esses raios mencionados. Eles podem flutuar e explodir, deixando um odor sulfúrico para trás. Mas, ao contrário do raio globular, essas luzes de terremoto esféricas parecem ser inofensivas. Isto é, se você não considerar o que está por vir depois. Mas, com todos esses tipos de luzes, os especialistas não conseguem saber de que forma exatamente elas estão relacionadas aos terremotos, pois não aparecem apenas antes do impacto. Algumas foram relatadas durante e após os eventos. Elas também podem aparecer com outros fenômenos, como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguiram apresentar teorias para explicar o inexplicável. Um dos estudos mais recentes afirmava que as luzes eram fios de eletricidade rompidos durante um terremoto. No entanto, essa teoria não explica de que forma o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás, como no antigo conto chinês das nuvens com aparência de dragão surgindo no céu, anunciando um próximo terremoto. Ou, ainda, quando o antigo historiador romano relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de ocorrer um grande terremoto. Por isso, a teoria dos fios de eletricidade foi rapidamente descartada. Outra possibilidade sugeria que era vazamento de gás. Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem com a pressão e o calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica, podendo ionizar o ar e tornando-o eletricamente carregado. Porém, o radônio não faz isso o suficiente para formar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria está próxima, mas ainda não chega lá. No coração de uma floresta densa, uma pessoa embarca em uma caminhada mergulhando nas profundezas ocultas do playground da natureza. Mas esse não é um passeio comum entre as árvores. Ele dá uma guinada em direção a uma descoberta sinistra e de arrepiar os cabelos. Nosso protagonista, com um brilho de curiosidade em seus olhos, descobre uma toca escondida nas sombras. A curiosidade supera o medo e nosso explorador se aproxima. Não se trata de uma toca aleatória. Ela pertence a uma raposa.
E se essa for a atitude errada e ele devesse simplesmente fugir? Na alegre estação da primavera, quando a natureza ganha vida com uma energia vibrante, as raposas se envolvem em sua intrincada dança da vida. É durante esse período que elas buscam consolo em seus santuários subterrâneos. Durante o resto do ano, quando o mundo ao seu redor floresce, as raposas preferem se aquecer ao sol, encontrando conforto acima do solo, exceto quando o tempo piora. É nas condições mais inclementes que elas buscam refúgio em suas tocas, protegendo-se. Essas tocas, conhecidas como Fox Earths, geralmente consistem em apenas algumas entradas, ocasionalmente cobertas com terra e detritos espalhados. Durante os meses de inverno, as raposas diligentes cavam mais tocas em antecipação à primavera que se aproxima. Às vezes, entre os restos de suas jornadas subterrâneas, encontram-se raposas mortas, um testemunho do ciclo de vida dentro dessas redes subterrâneas. Se alguém explorasse as proximidades de uma toca de raposa, notaria vestígios frescos de comida fora das tocas durante os meses de abril a junho. É nesse período, quando os filhotes de raposa brincalhões agraciam a terra com sua presença, que os restos de seus banquetes podem ser encontrados, um sinal agradável de vida se desenvolvendo. Então, como são essas terras? Afinal de contas, há outros animais com tocas na floresta também. Agora vamos ao cerne da questão. As tocas de raposa, as moradas esquivas desses seres travessos, tendem a se localizar em áreas com vegetação exuberante. Você poderá encontrar essas criaturas escondidas sob os galhos de uma árvore ou buscando refúgio sob rochas imponentes. Se você se deparar com um pequeno buraco aconchegante que parece ter sido feito sob medida para uma raposa e sentir aquele aroma inconfundível acompanhado de outras pistas intrigantes como ossos espalhados, é provável que tenha descoberto uma toca de raposa. Infelizmente, meu amigo curioso, não há uma receita infalível para saber onde essas raposas astutas escolhem construir suas tocas. Elas possuem uma capacidade extraordinária de se adaptar a diversos ambientes, sejam eles campos abertos, florestas densas ou até mesmo a tundra implacável. Imagine o seguinte, a toca de uma raposa consiste em no mínimo 4 a 5 partes. Temos a grande entrada, a rampa, a toca principal propriamente dita e um cômodo secreto que funciona como depósito de alimentos. Dependendo do tamanho da matilha, pode haver cômodos adicionais para acomodar todo o bando de raposas. Agora imagine a grande abertura da toca de uma raposa. A entrada e a rampa formam um corredor que leva de 1 a 2,4 metros de profundidade na terra, conectando o mundo externo com o refúgio aconchegante interno. Ah, mas tem mais! As raposas, por serem planejadoras experientes, armazenam seus tesouros forrageados em suas tocas. Sim, elas têm seus próprios esconderijos de comida, onde escondem todos os seus achados deliciosos. O número de cômodos dentro da toca pode variar, adaptando-se ao tamanho da matilha, pois essas criaturas astutas garantem que haja espaço suficiente para dar à luz e criar seus adoráveis filhotes, podendo até cavar túneis extras e criar entradas adicionais para manter as coisas interessantes. Agora vamos falar sobre assuntos culinários. As raposas são gourmands experientes que armazenam alimentos em grandes quantidades, prontas para enfrentar o inverno e a estação de acasalamento. Entretanto, elas não são acumuladoras extravagantes. Geralmente armazenam apenas o bastante para durar alguns dias, considerando que não se alimentam de presas frescas todos os dias. Frutas geralmente enfeitam suas câmaras de armazenamento, enquanto qualquer carne deliciosa ocupa o centro do palco em suas aventuras culinárias. Curioso sobre a proximidade das tocas de raposa entre si? Bem, se a terra for abundante em alimentos e água fresca, você poderá encontrar 2 ou 3 tocas de raposa em um raio de 26 km². Mas se os recursos forem escassos, talvez você tenha que expandir sua busca para cobrir uma área de 52 km² para encontrar apenas uma toca. Mas a saga não termina aí. As raposas, fiéis à sua natureza engenhosa, geralmente têm várias tocas. Elas mantêm a toca principal, geralmente conhecida como toca natal, que tem valor sentimental. Além disso, elas mantêm uma toca reserva para algumas circunstâncias imprevisíveis. E não vamos nos esquecer de sua habilidade de reivindicar tocas abandonadas ou emprestadas como suas. São muito espertas, não são?
Agora vamos falar sobre essas criaturas maravilhosas. As raposas existem em uma grande variedade de espécies e tamanhos, espalhadas por todo o nosso planeta. Mas a estrela do show é a raposa vermelha, encontrada em todos os continentes, exceto na gelada Antártica. Embora a maioria das raposas prefira a tranquilidade das paisagens rurais, não se surpreenda se elas se aventurarem nos reinos das residências urbanas e suburbanas, onde seu caminho pode cruzar com o dos humanos. Os encontros entre uma raposa e um humano. Uma história de dois extremos. Algumas almas bondosas tentam conquistar esses animais, oferecendo-lhes petiscos e persuadindo-os a ficar na palma de suas mãos. Por outro lado, há aqueles que tremem só de pensar em uma raposa, temendo sua natureza astuta e feroz. Agora imagine o seguinte cenário: e se uma raposa se aproximar de você ou lançar um ataque? Normalmente, as raposas não representam uma ameaça aos seres humanos e não têm más intenções. Elas preferem se alimentar de pequenos mamíferos ou animais domésticos, reservando sua agressividade para a caça ou autodefesa. No entanto, já foram registrados casos de raposas que cruzaram o caminho de humanos, incluindo incidentes. Portanto, é fundamental saber quais medidas tomar se uma raposa se aproximar de você ou o atacar. As raposas podem de fato ser domesticadas. No entanto, elas permanecem selvagens em seu coração e suas ações podem ser extremamente imprevisíveis. Elas podem abraçar momentaneamente seu lado domesticado apenas para voltar aos seus instintos indomáveis quando se sentirem encurraladas, ameaçadas, famintas ou simplesmente assustadas. Naturalmente, as raposas veem os seres humanos como ameaças em potencial e é de nosso interesse retribuir sua abordagem cautelosa. Nunca tente se aproximar de uma raposa, mesmo que ela pareça dócil e amigável, pois seu temperamento pode mudar em segundos, pegando você desprevenido. Evite movimentos bruscos e resista ao impulso de se aproximar, pois isso pode agitar ou assustar nossa amiga raposa. Na maioria dos casos, quando uma raposa avista um humano por perto, ela foge rapidamente ou se esconde. No entanto, se você estiver em um impasse com uma raposa, o melhor a fazer é dar um passo para trás e dar o espaço que ela deseja. Se uma raposa persistir em se aproximar, ou se você encontrar várias raposas nas proximidades, meu caro amigo, dê a elas um grande espaço e deixe-as à vontade. Evite se aproximar ou tentar alimentá-las, especialmente com as mãos. Deixe que elas continuem com seus afazeres de raposa enquanto você as observa à distância. Em uma situação em que a raposa fique encurralada, como ao entrar em um cômodo, peço que mantenha a calma. Evite levantar a voz ou causar agitação desnecessária, pois isso pode fazer com que a raposa ataque. Permaneça em silêncio, mantenha uma distância segura da criatura e forneça a ela uma rota de fuga. Certifique-se de que as portas e janelas permaneçam desobstruídas, dando à raposa a liberdade que ela procura. No devido tempo, ela sairá rapidamente. No entanto, se a sorte fugir e você se encontrar na infeliz circunstância de ser atacado por uma raposa, lembre-se de manter a calma. Evite soltar seus animais de estimação ou perseguir a raposa. Deixe que ela se retire por conta própria. Se a raposa persistir e se recusar a recuar, uma simples salva de palmas ou alguns aplausos podem afugentá-la. Agora você pode aproveitar a floresta. Por fora, a superfície deste lago parece o resultado de um desastre. Troncos ocos de árvores brotam das águas azul turquesa. O lago é cercado por montanhas, tornando-o um lugar tranquilo, mas inquietante. No entanto, aqueles que se atrevem a nadar sob essas águas perigosas logo descobrirão um mundo totalmente novo. Este não é o começo de um conto de fadas. É a história real do Lago Khendy, localizado em Sati, no Cazaquistão. Em 1911, um terremoto causou um grande deslizamento de terra no local. O vale que se formou acabou enchendo com a água da chuva, praticamente submergindo a floresta. As árvores que ficam acima da superfície podem parecer muito tristes, mas abaixo dela lembram uma floresta submarina. Como as águas são cristalinas a maior parte do tempo, você ainda pode ter essa vista fascinante mesmo das margens. A água gelada torna o lago bem traiçoeiro e às vezes até perigoso. Sem contar todas as algas, plantas e árvores submersas que podem rapidamente se tornar obstáculos arriscados. Ei, eu gosto de um banho quente e fumegante, mas este lago fervente sobre o qual vou falar agora é realmente coisa de pesadelos.
Ele fica na ilha caribenha de Dominica e a água tem temperaturas entre 82 e 92 graus Celsius. Isso apenas nas bordas, já que ninguém jamais se atreveu a chegar ao meio dele para medir a temperatura. É verdade que ela pode diminuir de vez em quando, mas nunca se sabe quando a água pode começar a ferver novamente. O local também é perigoso por causa dos gases que libera, como o dióxido de carbono. O cheiro não é nada bom, acredite em mim, mas isso deve-se principalmente ao enxofre que fica no vapor do ar. Este lago, aparentemente calmo, também traz uma surpresa perigosa. O Monon fica na província ocidental em Camarões e é um dos poucos em erupção de todo o planeta, parecido com um vulcão, e na maioria das vezes faz isso sem nenhum aviso. Sua última erupção foi em 1894, quando causou sérios danos. O mecanismo químico desses corpos de água funciona como uma lata de refrigerante que você agita antes de abrir. Existem gases perigosos no fundo da água, então qualquer distúrbio na superfície pode desencadear a erupção. O Lago Natron, na Tanzânia, pode ser bonito de ver por causa da sua coloração avermelhada única, mas definitivamente não é um lugar onde você gostaria de nadar. Embora a água seja extremamente salgada, também é cheia de algas, que por sinal são responsáveis pela coloração. E isso nem é a coisa mais arriscada dele. O Natron tem níveis de pH tão altos que se torna corrosivo. Se você umedecer um pedaço de material tingido nele, ele logo perderá a cor. Esses elevados índices de acidez também podem causar sérios problemas à pele humana. Nem tudo é ruim para algumas criaturas, pois o Natron é o único lar de mais de 2,5 milhões de pequenos flamingos. Suas águas ácidas e salobras sustentam a sobrevivência deles, então não é de admirar que eles gostem de ficar por lá. O fator de perigo do Lago Nicarágua tem menos a ver com a química e mais com seus habitantes. Ele fica na fronteira da Costa Rica e da Nicarágua e é o maior corpo de água doce da América Central. Quando você olhar pela primeira vez, não vai achar que ele pode ser perigoso, mas devido aos tubarões cabeça chata que o habitam, eu não recomendaria dar um mergulho. Os animais tendem a ser imprevisíveis e às vezes intimidantes. Além disso, vão comer tudo se necessário. Os cientistas inicialmente acreditavam que esta espécie de tubarão só era encontrada ali, mas logo descobriram que as pessoas a tinham visto no Mar do Caribe. Essas criaturas surpreendentes não apenas atravessam uma distância de mais de 190 quilômetros para chegar até lá, como também podem se adaptar à água doce, algo que nem todos os peixes são capazes. O Grande Buraco Azul de Belize pode parecer atraente para os mergulhadores. Quero dizer que ele tem uma linda cor azul marinho e fica bem perto do continente, cerca de 100 quilômetros. O problema é que sob a superfície dessas águas tranquilas há uma série de túneis misturados, que contêm muitos tipos de corais e outros animais selvagens. Essas cavernas tornam o mergulho no Grande Buraco Azul complicado. Além disso, os especialistas descobriram que nas águas mais profundas há cada vez menos criaturas. Por quê? Por causa de uma camada oculta de sulfeto de hidrogênio que se estende por toda a largura do sumidouro. Como não há oxigênio, nada consegue sobreviver tão fundo no buraco. O Lanier é o maior lago do estado da Geórgia. Ele recebe muitos visitantes a cada ano, cerca de 11 milhões, o que é quase o mesmo número de visitas ao Museu do Louvre em Paris. Apesar de sua popularidade, muitos acidentes acontecem ali e ninguém sabe ao certo o motivo. Uma das explicações pode estar sob a superfície desse misterioso local. Há muitos detritos e escombros lá, além de objetos aleatórios que foram jogados, como barcos, cadeiras espreguiçadeiras e até linhas de pesca. Tudo isso forma uma pista subaquática complicada de obstáculos. Com a baixa visibilidade da superfície, o lugar pode se tornar arriscado para navegar. Outro daqueles lagos que parecem ter sido exagerados por alguém na edição é a Grande Fonte Prismática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone e que se estende pelos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos. Nadar ali é completamente proibido. São 87 graus Celsius no centro dele, quase perto da temperatura de ebulição, e o anel mais externo atinge cerca de 55 graus. Daí as cores. Como o centro da água é quente demais para qualquer vida suportar, não há nada na superfície. A falta de quaisquer organismos vivos cria um azul vívido que parece uma pintura. Na pequena ilha mediterrânea do Chipre, não chove muito durante o verão. É por isso que alguns corpos de água lá ficam tão secos que em certas áreas ficam cobertos por uma camada de sal da evaporação. É o caso do Lago Salgado de Larnaca.